paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos colocar em pé, abrir o seu texto. Vou falar bem como erudito, como os eruditos falam. Abrir o vosso exemplar. No livro, segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 14, versículos 25 a 27. As crianças estão liberadas até 10 anos para o seu momento de culto. Amém? Lucas, capítulo de número 14, versículos de 25 ao 27. Quem encontrou, diga glória a Deus. Quem não encontrou, diga misericórdia. Grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Deus, te peço misericórdia para ministrar não a minha, mas a tua palavra, e que o Senhor venha nos agraciar com a instrução que vem dela para a glória e louvor do teu santo nome. Assim nós oramos e somos gratos a ti, em nome de Jesus. Amém. Eu quero dar o título a essa mensagem como uma pergunta: você já tomou a sua cruz? E, infelizmente, ou tomar a cruz, ou ter a cruz, ou ser a cruz, se tornou até motivo de piada, né? Aqueles que não gostam da sogra falam: rapaz, essa aqui é a minha cruz, né? Então, aqueles que, infelizmente, rapaz, a minha sogra é minha cruz, né? Graças a Deus que o meu é contrário, a minha sogra é minha bênção, né? Porque foi ela que me gerou a minha vitória, que é a minha Clau, né? Garantindo café para uma semana depois dessa. Então, às vezes, o linguajar, o nosso conversar, ele coloca tomar a cruz como sendo algo pejorativo, sendo algo maléfico, sendo algo que impede você de avançar. Então, a gente sempre vê que existem esses motivos de piada, mas o que é tomar a cruz? É uma pergunta que nós temos que responder para nós. E o Senhor Jesus Cristo reúne os seus discípulos e ele fala: olha, você, em primeiro lugar, você tem que largar tudo, se despir, desconstruir tudo aquilo que foi ensinado, foi pregado e que você vivenciou até esse momento. Se você não largar seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, e se você não largar você mesmo, você não pode ser meu discípulo. É interessante que no capitalismo, no sistema que a gente vive, nós temos sempre uma ideia de sempre conquistar. E nesse momento de conquista, nós olhamos só para esse mundo, a gente não transcende, a gente se torna imanente, ou seja, nós estamos presos aqui. Eu estava lembrando ali, antes, eu estava orando e lembrando, quando a gente estava lá no CCI, e aí eu tinha acabado de comprar um carro 0 quilômetro. 3 meses depois, o infeliz aqui estava orando, já estava vendo outro carro. Eu falei: gente, isso é coisa do cão.
eu não entendi o que é ser cristão. Eu não entendi o que é largar as coisas desse mundo, me desprender das coisas deste mundo e viver para Cristo. Porque o meu coração, até então, estava preso no conquistar, no ter, e não no ser. Ser servo, ser discípulo, tomar a cruz e seguir o caminho de Jesus. Então, a gente começa a olhar que a cruz não tem o sentido de uma adversidade. Não. A cruz não é angustiante. A cruz não é, como eu falei, pejorativa. Mas a cruz, ou alguém que está dificultando a sua caminhada, não é a sua sogra, não é o seu chefe, não é o seu filho, não é a sua esposa, não. Isso são coisas passageiras e efêmeras, são momentâneas. Mas tomar a cruz não é um estado, não é um momento em que você está vivendo. Tomar a cruz é um estilo de vida. Eu vou repetir. Tomar a cruz é um estilo de vida. E o texto que nós acabamos de ler, o Senhor Jesus Cristo, olha, se você quer vir até mim, se você quer caminhar comigo, se você quer ser um proclamador do reino de Deus, você tem que, em primeiro lugar, negar a você mesmo, tomar a sua cruz. Não é a cruz do seu irmão, não é a cruz do seu pastor, não é a cruz da sua esposa, ou do seu cônjuge, ou do seu filho ou sua filha. É a sua cruz. Esta cruz. Você tem que chegar no cartório celestial e passar para o seu nome. E sabe qual foi o preço que foi pago? Qual foi a moeda? O sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Lá no cartório celestial, no dia que o Espírito Santo tocou no seu coração, e você confessou que Jesus Cristo era o Senhor da sua vida, sabe o que foi que aconteceu? Lá no cartório celestial, o tabelião Jesus Cristo passou o domínio desta cruz para você, e ela é até quando ele volte. Esta cruz tem nome, essa cruz tem propriedade, essa cruz tem um dono, e esse dono é você, meu irmão, sou eu. Nós temos uma cruz, e essa cruz, como eu falei, é um estilo de vida. A partir do momento que eu fui agraciado, que nós fomos agraciados pela salvação em Cristo Jesus, eu tenho essa cruz para carregar, não como fardo, não. Sabe por quê? Mateus capítulo 28, salvo engano, ele vai dizer, se alguém quiser vir se você está cansado, sobrecarregado e oprimido, vá até ele. A cruz não traz peso, é como um chamado de Deus. Se o chamado que Deus te deu, te comissionou, se tornou peso, você não tem esse chamado de Cristo. Você pode até se cansar, mas peso não, porque Ele te dá graça para exercer esse ministério. Ele te dá graça para exercer esse chamado. Então, a cruz é um estilo de vida, e não é talvez, um acontecimento fortuito, não. É uma exigência que o Senhor Jesus Cristo faz para os seus discípulos. Então, se você quer caminhar com Jesus, lá no cartório celestial, não foi revogada a cruz, não. Não foi tomada a cruz por inadimplência, não. Ela foi paga. E paga com alto preço. Quando Ele, nos últimos momentos de vida, nos últimos segundos de vida, Ele falou, está tudo consumado. A vida eterna está garantida para os seus discípulos.
E a primeira exigência que o Senhor Jesus Cristo, tudo que Ele faz, tudo se torna, tudo que nós fazemos, e é o texto de Lucas 24, 14 e 25, coloca para mim, Pedro, por gentileza. Lucas 14, 25. Perdão. Se alguém vem a mim e não aborrecer ou deixar a seu pai, sua mãe, mulher, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Às vezes nós nos deparamos com um texto de Gálatas, capítulo 19 e 20, e fala, nossa, eu queria ser igual ao apóstolo Paulo. Será que eu consigo? Então, a exigência de Deus é que tudo na nossa vida, a partir do momento que nós fomos agraciados com a salvação, se torna secundário. Acabou a primazia. Acabou o desejo de querer. E tudo se torna secundário. E por que se torna secundário? Não só a sua família, não só os seus projetos e os seus sonhos. E o apóstolo Paulo, ele entendeu isso de uma forma bem tranquila. Quando ele escreve aos Gálatas, a partir do 19, ele diz, pois eu pela lei morri para a lei, a fim de viver para Deus. Ou seja, você vive para Deus? Eu vivo para Deus? Nós entendemos isso, nós compreendemos isso dentro do cristianismo? Será que eu já morri para mim? Será que você já morreu para você? E ele, no 20, ele vai dizer, já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé, no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Eu tenho um CPF, você tem um CPF, você tem uma identidade, você tem hábitos, você tem costumes, você tem valores. Mas esse crucificar com Cristo na cruz é empreender ou compreender que aqui o velho Jair, o velho homem, o velho Juscelino morreu. Você está crucificado, Juscelino, aqui, ó, nessa cruz. E esse culto de ceia nos remete a isso hoje. Eu não posso sair da cruz para viver uma carreira solo. Eu agora tenho o Espírito Santo habitando em mim. Não é mais carreira solo, Juscelino. Não é. É Cristo vivendo em você, agindo em você, transformando você e sendo você o agente dele para a glória e louvor do nome de Jesus. Então nós temos que compreender que esse crucificar na cruz com Cristo acabou aquele homem Jair que tinha carreira solo. Acabou a carreira solo. A carreira agora é com Cristo. A carreira agora é combater o bom combate. Acabar a carreira e guardar a fé. A nossa carreira agora, irmãos, é proclamar que Jesus Cristo é o teu Senhor e você dizer para os outros que tem um Senhor que é sobre todos e é por todos. Nós temos que entender que essa crucificação não foi só do justo Jesus há 2024 anos atrás, ou 2000 anos,
que o seja. A todos quanto ele chamou, ele crucificou na cruz. A cruz é isso. Um dos sentidos da cruz é isso. E o apóstolo Paulo falou: eu já estou crucificado. Não vivo mais eu. E o viver que eu vivo agora é para a glória de Deus. O viver que Juscelino, que Jair, que Maurício, que Caleb, que Alcione, que Francineide, que Cris, que Bruno, que todos nós que estamos aqui, nós vamos viver para a glória de Deus. Nós vamos viver testemunhando os grandes feitos dele na nossa vida. Então, eu quero te dar uma boa notícia: morra. Morra. Morra o eu. E ele no versículo 27, né, Pedro? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Eu tenho que me negar. Eu tenho que deixar tudo aquilo que eu faço. A segunda exigência, temos que anunciar publicamente que morremos para nós mesmos. Você tem que tornar isso público. E tornando isso público, é o que está lá em Marcos capítulo 8, versículos 34 e 35. Então, convocando a multidão, e juntamente os seus discípulos, disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. O Senhor Jesus Cristo não está aqui fazendo apologia ou chamando os seus discípulos, a nós, para um suicídio coletivo. Não é isso. Mas perder a vida aqui é perder as nossas vontades. É perder aquilo que você tem projetado, não para a glória de Deus, mas para a sua própria glória, para o seu próprio louvor. Quando ele fala perder a vida, é nesse sentido, de buscar em Deus o propósito para a vida de cada um de nós. Qual é o propósito? Por que Deus te chamou? Por que você está aqui? Como diz no popular, nós não caímos de paraquedas no cristianismo. Nós não caímos de paraquedas aqui na IET. Nós fomos chamados, convocados pelo Espírito Santo de Deus para anunciar, para proclamar, para bendizer, para enaltecer, para dizer que existe um que é único Senhor das nossas vidas. O mundo tem que te conhecer. O mundo tem que ver Cristo em você, tem que ver Cristo em mim. Nós somos vitrine. A partir do momento que você entendeu que você perdeu a sua vida, que você negou a si mesmo, ou seja, a morte do eu, desde a queda do homem, desde a morte do eu, desde a queda do homem, a nossa inclinação é fazer a nossa vontade, e não a vontade de Deus. E nós temos que ter, é como um radar do Sindacta que fica olhando o espaço aéreo brasileiro. Opa, eu já sei quais são as aeronaves que estão entrando no espaço aéreo brasileiro. Então, o Sindacta, ele tem isso. Ele sabe. O pastor Caleb veio de Portugal agora, com certeza, a hora que esse Boeing entrou no espaço aéreo brasileiro, ele sabia, sabe por quê? Existia uma autorização já prévia para que o avião entrasse no espaço aéreo. E nós temos que ter esse Sindacta. E quem é esse Sindacta nas nossas vidas? É o Espírito Santo.
é sua vida de devoção com Deus, é sua vida de oração, é sua vida de orar, adorar e glorificar e exaltar o nome de Deus. Porque tudo que é alheio à vontade de Deus, que você vai fazer, com certeza, o Espírito Santo vai te constranger. Porque você tomou a cruz. Você se tornou servo. Você se tornou discípulo, para a glória de Deus. Então, a gente vê que já na queda, lá no Éden, Adão e Eva tinham tudo à sua disposição, todas as árvores frutíferas. Mas, infelizmente, eles optaram em desobedecer e fazer a sua vontade. Pergunto eu, negar a si mesmo é possível? Não responda não, vamos responder isso biblicamente. O caso bem conhecido lá em Gênesis capítulo 4, versículos 6 e 7. Quando Deus chega para Caim e fala: Caim, o pecado está no teu coração. Compete a você dominar. Se procederes bem, serás aceito. Se procederes mal, o pecado jaz à porta. E o pecado que você cometer, Caim, Deus falando isso para Caim, eu estou aqui parafraseando, você vai sofrer as consequências dele. Então, lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti compete dominá-lo. Então, é possível sim. Se Deus, lá no Éden, ou lá depois do Éden, já fala para o primeiro assassino que era possível dominar, esse mesmo Deus, agora que habita em você, através do Espírito Santo, o Espírito Santo é o censor da sua vida. É o censor, é Ele que vai dizer: não faça. E quando você faz, é porque você não entendeu que você está crucificado com Cristo, que você ainda não tomou a cruz. Pecamos? Sim, pecamos. 1 de João 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas o pecado, como eu sempre falo, o pecado não é como eu sempre falo, o pecado ele é um acidente de percurso na nossa caminhada. Então, o crucificar, o carregar a cruz, é isso. Deus não criou marionetes. Deus não criou robôs. Deus não colocou um chip, implantou em mim, no Alessandro, e falou: você vai andar assim. Não. Ele nos dotou, aí me perdoe os irmãos calvinistas, Ele nos dotou de livre-arbítrio. Não vou nem olhar para ele. Então, Ele nos dotou. Lá em Deuteronômio 30:15, antes do povo entrar na terra de Canaã, Ele chega para aqueles jovens que não tombaram no deserto, aquela segunda geração, e Ele diz: eis que proponho hoje a bênção e a vida, a morte e a maldição. Então, a vida, esse direito de escolha é nosso. Eu estava até falando com ele esses dias, mas deixa para lá, vamos lá. O Senhor Jesus, na crucificação, Ele disse, em Lucas 22:42, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. O próprio Jesus Cristo, e Ele aqui estava como homem, Ele aqui não estava como Deus, Ele estava lá na crucificação. O próprio Senhor Jesus Cristo submeteu aquele momento de agrura, aquele momento de dor, de angústia, a Deus. Ele tinha uma missão.
E todos nós temos uma missão, é de fazer a vontade de Deus. Outra consequência para que, outra atitude que nós devemos tomar para negar a nós mesmos e tomar a cruz e seguir a Cristo, é negar a nossa justiça própria. Você já notou que nós temos essa justiça própria? Nós queremos que a coisa aconteça de acordo com os nossos achismos ou as nossas razões. E Isaías, escrevendo no capítulo 64, versículo 6, ele vai dizer que a nossa justiça é como trapo de imundície. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3, versículos 8 e 9, olha que coisa interessante. No 8 ele diz assim de Filipenses 3, e na verdade, tenham também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Opa, espera aí, eu tenho que conhecer então a Cristo. Meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele. Não tenho a minha justiça, que vem da lei, mas a quem vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça vem de Deus pela fé. Essa justiça nossa, humana, essa justiça nossa de querer fazer conforme os nossos desejos, é humano, não é divino, não é glorioso. Então, o apóstolo Paulo vai dizer que a fé vem de Deus, essa justiça vem de Deus e pela fé. Gente, é como se nós passássemos por não vou dizer uma lavagem cerebral, porque aí você perde. O Espírito Santo não faz isso. O Espírito Santo nos transforma. O Espírito Santo nos ensina. O Espírito Santo nos corrige. O Espírito Santo nos conduz a esse vínculo da perfeição, para que nós possamos carregar essa cruz. Outro prejuízo, outra atitude nossa, que é terrível, e que nós não conseguimos, se nós não largarmos isso, desprezarmos isso na nossa vida, é a autoconfiança. Ô irmão, eu conheci um irmão, que ele era narcisista ao extremo. Ele chegou um dia para mim e falou, tudo que eu faço, tudo que eu toco a mão, é bem feito. Aí eu lembrei de Herodes. Vocês estão lembrados lá de Herodes? Que o povo começou, nossa, esse cara é o cara, ele é demais. E ele foi se enchendo, e aí, é como aquela música do Shot Santo, né? Acabou sendo comido de bicho. Eu falei, meu Deus, que tanta prepotência, que tanta soberba numa pessoa só. E em Marcos capítulo 14, 19 a 31, disse, olha só o que Pedro chega para o Senhor. Ainda que todos escandalize, eu jamais. Eu, Pedro? Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência, ainda que seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos.
autoconfiança, de você querer se prevalecer, de você ser a última Coca-Cola do deserto. Autoconfiança é algo terrível. Não tenha autoconfiança, mas tenha confiança no Deus que te salvou, que te libertou, que colocou o seu nome escrito no livro da vida e que um dia vai vir buscá-lo, para a glória e louvor do nome dele. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12, ele diz: aquele, pois, que pensa e está em pé, veja que não caia. Soberba, arrogância, prepotência. E o apóstolo Paulo aqui nos adverte: olha, se tu está em pé, vigia. Vigia o autoconfiante, última Coca-Cola do deserto, para que você não caia. Queridos, tomar a cruz, e esta cruz, ela simboliza a morte do eu, simboliza a morte de todos os nossos desejos, de todos os nossos anseios. É submeter a minha vida e crucificá-la com Cristo, porque naquele grande dia Ele vai dizer: vinde bendito do meu Pai. Esta é a frase, esta é a música, esta é a melodia que nós queremos ouvir. Vinde benditos do meu Pai, para o descanso eterno. Eu quero ouvir essa melodia, eu quero ouvir essa doce voz de Cristo para a minha vida e para todos vocês. Sabe por quê? Porque nós estamos crucificados com Cristo e nós estamos negando a nós mesmos. Precisamos tomar a cruz de Cristo e ela tem que ser todos os dias, o dia todo. Como eu falei, lá no céu tem uma cruz que foi passada para o seu nome, pois não existe o meio termo, ou você a tem e tem negado a si mesmo, ou infelizmente você precisa aceitar Jesus Cristo novamente. Eu não diria nem novamente, porque isso aqui é até utopia, né? Ou você aceitou ou você não aceitou. E é ruim também a gente, corrigindo aqui, o Alessandro, ele nos corrigiu esses dias, achei bem interessante. Não foi ele, não foi nós que aceitamos a Cristo, foi Ele que nos aceitou. E quando Ele te aceitou, Ele colocou em você o selo do Espírito Santo. Você é propriedade exclusiva de Deus. E naquele grande dia, no arrebatamento da igreja, este selo que está aí em você, porque você tomou a cruz, este selo servirá de radar, de dizer, de propriedade: este é um filho meu, que eu comprei com meu precioso sangue. E nós vamos participar desta mesa com muita alegria, com muito gozo em nossos corações, porque você é um selado. Isso está lá em Efésios. Você tem o selo do Espírito. Você compreendeu que esta cruz não é do seu vizinho, essa cruz é sua. Então, tome essa cruz e carregue-a com muita adoração, com muito louvor, com muita negação de você mesmo, até que Cristo brade em seu coração e que você possa falar como Paulo falou, que o viver que agora vive, você vive para a glória de Deus. Amém?